pessoal, hoje multi-channel, estamos em vários canais. Aqui é o Christian da Kinetec, então hoje temos de novo a Roberta, aqui da Kinetec, junto ao Ricardo, do Estúdio Feijó, tá? Ambos hoje falarão de uma temática que acredito seja, na verdade, hoje em dia extremamente importante, que é marketing. Todo mundo, eventualmente, estuda ou está envolvido com marketing, então é uma temática extremamente atual e importante. Mas então, antes de começar a live, vou convidar vocês para entrar no nosso canal YouTube, Kinetec, Tecnologia Biomecânica, fazer inscrição. Temos as várias lives que fizemos sempre, principalmente sobre a biomecânica. Ultimamente estamos fazendo umas lives um pouquinho diferentes, porque mais para frente tomaremos novos assuntos envolvendo biomecânica de esporte novamente. Então, além do nosso canal YouTube, temos o nosso podcast. Quem ainda não se inscreveu, nos encontra no iTunes, no Spotify, podcast Kinetec, tá? Vai lá, faça a tua inscrição. Então, hoje estamos já ao vivo para falar de marketing digital com Roberta e com Ricky. Eu vou deixar vocês. Boa live. Nos vemos mais tarde. Obrigada, Christian. Então, pessoal, eu sou Roberta, como você já conhece, sou sócia aqui da Kinetec, né? Eu cuido da parte de gestão e da parte de marketing também. Então, a gente quis fazer essa live falando um pouquinho mais de marketing digital para a área da saúde, porque a gente tem visto, assim, aqui com os nossos clientes, né, que é uma área nova, assim, principalmente o marketing digital, né? Nova, que está crescendo bastante, assim, mas que ainda, e tem muitos profissionais que já estão tirando benefícios disso, né? Mas que ainda tem muito preconceito, mito, desconhecido, muitas dúvidas ainda em relação a isso, né? Então a gente convidou o Rick Feijó, né, do Estúdio Feijó, para que ele é especialista em marketing digital e trabalha com profissionais da saúde, né? Então, conta um pouquinho, Ricardo, para nós a tua história. Olá, pessoal, tudo bem? Então, a minha formação, na verdade, é como designer. Eu me formei em Londres e desde então vim me especializando nessa área de marketing digital. Eu tenho a minha empresa agora já fazem 6, 7 anos, atendendo médicos, dentistas, fisioterapeutas, na parte de marketing digital, construindo relacionamento com os pacientes deles na internet. Legal, Ricardo. Mas conta para nós, vamos, né, contextualizar o que é, afinal, o marketing digital, né? Até então era só o marketing, agora tem o marketing digital. Pode explicar um pouquinho melhor o que quer dizer isso? Né, então, para simplificar e fazer todo mundo entender de uma maneira mais fácil, ele nada mais é do que uma extensão do profissional no meio digital. Então, ele nada mais é do que aquilo que a clínica aquilo que o profissional é como pessoa, estendido ao meio digital, né? Então, basicamente é isso. E o objetivo disso é a gente atender melhor nossos pacientes, se comunicar melhor com as pessoas, ter melhor relacionamento com os nossos clientes e pacientes, né? Então, ele é uma extensão do profissional no meio digital. Que seria nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, agora até o YouTube, né? Exato, daí os canais eles são diversos e a gente tem que estar sempre ligado no que está acontecendo, acompanhando, né? Pode ser através de um site, até o e-mail hoje em dia se usa muito, o WhatsApp. Então são vários canais que a gente pode estar otimizando e atendendo melhor os nossos pacientes. Legal. Quer exemplificar, falar mais um pouquinho por que é importante para o profissional da saúde estar presente no marketing digital ou nas mídias sociais? Então, hoje em dia, né, a gente é inegável assim, o uso cada vez mais crescente
do acesso à internet. Cada vez mais pessoas estão se conectando, estão conectadas, e cada vez mais através do celular mesmo, né? Do smartphone. A gente vê em qualquer lugar que tu vai, as pessoas estão no celular. Então, por isso, é importante, se as pessoas estão nesse meio, por que você, como profissional, não vai estar lá ajudando essas pessoas a serem mais saudáveis, né? Esse que é o fator X, assim, da questão, estar no meio digital, porque é onde as pessoas estão hoje em dia, e ajudar elas a serem mais saudáveis. Que tem tudo a ver com o propósito, né, do profissional, né? Dos profissionais que escolheram essa profissão, né? Uhum. Tá, mas falando assim um pouquinho, né, da resistência, assim, por que que tu acha, assim, conversando com os teus clientes, assim, que tem muita resistência ainda em estar participando ou em estar presentes nas Sim, redes sim, sociais? existem muitos profissionais ainda resistentes a essa mudança, e eu converso semanalmente com possíveis clientes e que são, né, profissionais da área da saúde, e eles me dizem que eles têm dúvida se esse tipo de investimento traz algum retorno, ou eles têm medo do julgamento dos outros colegas, né, de profissão, de como é que eles vão, o que vão pensar deles por estar se expondo dessa maneira. Às vezes é pela questão de achar que não tem tempo para isso. Então, são inúmeras, assim, né, as objeções que as pessoas às vezes têm, né, o que é uma pena, assim, porque eles poderiam estar levando o conhecimento deles a mais pessoas. Eu acho que quando tu começa a entender isso, pensar por essa perspectiva, todas essas objeções, elas são insignificantes, assim, porque tu tem um objetivo maior de levar o teu conhecimento, o acesso à informação às pessoas, né, a outras pessoas, né. Sim. Mas, assim, falando claramente, assim, né, fazendo aqui a advogada do diabo, tu acha que isso pode gerar uma imagem negativa para o profissional? Então, pode sim, tá? Não dá pra negar, não dá pra dizer que todo mundo que tá na internet faz bom uso disso. Vai ter profissionais sim que vão usar isso de uma maneira, talvez que tu não goste, de uma maneira muito agressiva, que tu não te enxergue ali fazendo aquilo daquela maneira, tá? Mas o importante é cada um olhar para si, ter consciência de que tu é um bom profissional naquilo que tu faz, então tu vai estar só ampliando isso, levando isso a mais pessoas, né? Quando tu pensa dessa maneira e é íntegro e faz as coisas da maneira correta, dá pra fazer marketing digital saudável, de uma maneira legal, que vai contribuir na vida das pessoas, que não vai ser de uma maneira negativa, que não vai ser agressivo, né? Sim, eu acho que tem tudo a ver com a integridade da pessoa, né? Porque é claro que a gente vai estar sempre expostos a julgamentos, mas isso, Exato. né? Isso em qualquer lugar né? Então, o julgamento vai existir sempre, né? Sempre, seja O no mundo real ou no marketing mundo digital, no caso, só expande aquilo que tu é, de acordo com a tua integridade, de acordo com o teu propósito, né? Exatamente. Só vai expandir isso e, consequentemente, isso vai gerar mais julgamentos, bons ou não, mas só vai aumentar o que tu já é, não vai te criar uma outra pessoa que tu não é, né? Exatamente. Uhum. Tá, mas o tema, assim, a gente tinha colocado como tema, assim, da live de hoje era como o profissional da área da saúde pode atender melhor os seus pacientes com o marketing digital. Exato, eu quis trazer essa questão porque a gente pensa que marketing é só sobre o profissional, sobre ele se aparecer e ele, né, se promover, mas na verdade não, ele tem que pensar que isso vai ajudar os pacientes dele a ter um melhor atendimento, né? Então o ponto número 1 que eu anotei aqui para compartilhar com vocês é muito simples, mas funciona. Por exemplo, permitir que o teu paciente te encontre. É o primeiro ponto essencial, porque às vezes ele tá ali com uma dor, com um problema que ele quer resolver e ele não consegue te encontrar. Ele não sabe que tu existe, que tu é a pessoa especialista em resolver o problema dele. Então, ponto número 1, tu vai estar ajudando o teu paciente simplesmente por estar te permitindo ser encontrado de uma maneira profissional, de uma maneira que passe credibilidade, confiança,
para ele poder saber que tu tá ali à disposição para atender ele da melhor maneira, né? Então, quando tu pensa assim, é um baita de um benefício. E o outro que eu anotei aqui para compartilhar com vocês seria o acesso à informação de qualidade. Então, o benefício do paciente não é só na hora que ele está lá na consulta contigo, mas é depois disso, como é que tu participa da vida dele. Então, se tu oferece conteúdos interessantes para ele ter uma vida mais saudável, não dá para negar que isso vai ser um benefício na vida do teu paciente. Então, estando presente nos meios digitais, seja por e-mail, Facebook, Instagram, que sejam os canais que tu escolher, tu vai estar podendo levar essa informação e o maior beneficiado vai ser o teu paciente, né? Ótimo, Ricardo. Mais algum ponto que tu acha importante? Então, tem a questão do tempo em si, da otimização do tempo do atendimento, né? Tem muitas questões que elas são em comum para vários pacientes e que tu vai ter que estar repetindo inúmeras vezes como é que funciona depois da consulta. Então, se tu já tem um e-mail pronto que tu pode compartilhar com o teu paciente, ou se já tá essas informações lá no teu site, vai facilitar a vida de todo mundo, né? Ah, sim, né? Ontem mesmo eu tive um exemplo disso, né? Fui na minha nutricionista e aí ela me anotou lá algumas receitas novas, legais e tal. E me deu, né, a receita ali, as receitinhas. Mas ela falou, olha, Roberta, se tu quiser, tá tudo no meu Instagram. Eu achei o máximo, porque assim, né, tô no supermercado, não tô com o papel que ela me deu, mas assim, eu queria fazer aquele muffin e tal, dou uma olhadinha ali. Claro que agora eu tô falando um exemplo de nutricionista e receita, mas pode servir para todos os casos, Com né? certeza. Se a pessoa quer aquela informação na hora, o celular, tu tá em qualquer lugar que tu tiver, teu celular tá ali, tu dá uma olhadinha, eu me lembro que ele falou do problema tal, podia fazer tal coisa, tu dá uma olhadinha ali rapidinho, já tá ali a informação, né? Uhum. E além disso tem a questão da credibilidade e confiança, né? Não tem nada pior do que o teu paciente tá com um problema para resolver e ele não sabe se tu é a pessoa mais indicada, mais confiável para resolver aquilo. Às vezes é um amigo, um parente que indicou o profissional e tu quer dar uma pesquisada antes de marcar uma consulta e tu não encontra nada. Então, tu fica já meio em dúvida, será que é um bom profissional? Será que ele existe? O que ele está fazendo? Então, passar confiança e credibilidade é um benefício tanto para o profissional como para o paciente, porque ele vai se sentir seguro de estar indo na opção melhor para ele. Com certeza, porque hoje em dia a primeira coisa que a gente faz, mesmo quando é por indicação, te indico o profissional tal, a primeira coisa que tu vai fazer é procurar sobre aquela pessoa, né? Uhum. Então, é uma maneira de tu estar presente, de tu te conectar, né? Exato, muitos profissionais acreditam que o único meio nesse tipo, na área da saúde, é por indicação, mas mesmo a indicação, né, que ela funciona, o meio digital ele otimiza essa indicação, né? Então, trabalha em conjunto, né? Sim. Ok, então a gente falou, né, agora então como o paciente pode se beneficiar, né, o cliente pode se beneficiar com a presença do profissional no marketing digital, mas além disso, tu acha que tem mais benefícios que podem ser para o profissional em si, assim? Uhum. Profissional. Sim, com certeza. Um profissional ele pode trabalhar a questão da autoridade dele naquele assunto. Então, uma vez que tu começa a postar informações e conteúdos específicos da área que tu atua, o público vai te ver como uma referência naquele assunto, né? Então, para o profissional é um benefício ser visto, né, como uma autoridade naquele assunto, né? Muito legal. De repente, fidelizar os pacientes. Isso, também, a né? questão da fidelização dos pacientes, porque, como eu já falei antes, não basta o atendimento ser satisfatório dentro do consultório e depois, né, a pessoa, no dia a dia da pessoa, como é que tu participa do dia a dia dela. Se tu tá mais presente, tu vai ter um paciente mais satisfeito. E um paciente satisfeito é o paciente que indica, né? Então, uma coisa tá ligada à outra, né? Muito legal. E tu acha que isso pode também estar aumentando o número de pacientes também? Né? Exato, isso vai ser uma consequência, né? Uma vez que tu tá te comunicando melhor com teus pacientes, que tu tá oferecendo um bom serviço, que tu tá oferecendo conteúdo de qualidade, vai ser uma consequência que mais pessoas vão te ver, vão saber que tu tá fazendo isso, e aí vai aumentar o número de eu acho legal assim,
tudo isso tu pode estar passando, todas as informações, né? Sem necessariamente estar vendendo nada, ou falando, né, de nenhum serviço, ou tá, né, falando de preço, né? É só falando de benefícios, ou só trazendo informação que realmente, às vezes, né, o profissional não consegue passar tudo numa consulta, né? E pode estar passando ali diariamente para as pessoas estarem. Exatamente, é muito mais sobre o paciente e os benefícios que tu vai trazer para a vida dele do que para o teu serviço, para aquilo que tu faz, né? Isso vai ser uma consequência, ele vai lembrar de ti quando ele precisar. Mas é importante pensar como é que eu posso não só ajudar essa pessoa quando ela tá no consultório, mas na vida dela como um todo, de ela ser uma pessoa mais saudável. Ótimo, ótimo, muito bom. Mas falando assim de coisas práticas, né? Sim. Tá, e agora? Quais as principais ferramentas, então, que tu acha importante estarem utilizando? O que para começar, assim, não tenho nada, né? Às vezes eu vejo que a maioria dos profissionais tem só um Face ou Instagram, aquele pessoal que, né, tem que dividir, não tem, falando assim na parte prática, assim, para começar, o que tu acha? Então, hoje em dia na minha agência a gente trabalha com estratégias mais integradas, a gente trabalha o todo, a gente mapeia todos os canais que sejam interessantes para o cliente estar presente e a gente atua em todos eles, né? Mas não é o único jeito, tem gente que prefere focar em uma ou outra, em outro meio. Eu vou citar aqui alguns dos principais, tá? Que vocês podem estar usando aí. Então, o primeiro ponto para tu conseguir começar a ter uma presença digital é que tu tenha uma apresentação profissional, né? Então, quando tu pensa em marcas, em empresas, em negócios, tu pensa numa identidade visual. Então, tu como profissional vai ter que te apresentar de uma maneira profissional. Então, tenha um logotipo, tenha uma identidade visual para começar, que vai ser replicado, né, nos teus canais, nas tuas redes, enfim. Então, esse é o ponto principal, assim, para começar. Depois, vem a parte de criar um site, que é lá, as pessoas ainda ficam em dúvida, né, em relação ao site. Devo ter um site? Ainda estão usando o site, acessando o site? Então, o site ele é importante não só pela questão da credibilidade que ele vai te passar de um profissional, né, que existe de fato, né, é o teu território na internet, né, te dá essa credibilidade aonde tu vai poder botar as informações do jeito que tu acredita. E, além disso, ele vai te ajudar na questão da busca do Google, né? Então, quando a gente pesquisa coisas no Google, conteúdos, enfim, as matérias, elas ficam dentro do site, né? Os artigos. Então, tem muito mais chance de tu ser encontrado por aquilo que tu tá oferecendo se tu tem um site oferecendo aquele tipo de conteúdo. Então, não só pela questão da credibilidade, mas também pela questão de ser encontrado no Google, o site ainda continua sendo uma estratégia muito, muito válida, assim, é lá que tu vai conseguir botar formulários de contato, é lá que tu vai conseguir oferecer algum conteúdo exclusivo para a pessoa ter acesso e baixar, né? Então, seria o site. Depois, um que é gratuito e muita gente ainda não tem, que é o Google Meu Negócio, que é para tu dizer no mapa que tu existe, no mapa do Google, né? Tu faz o cadastro lá, eles te mandam uma cartinha. Agora eu acho que nem tem mais a cartinha, direto tudo já por e-mail. Tu confirma que tu tá nesse endereço e tu começa a aparecer no mapa do Google. Então começa a ser encontrado por mais pessoas através de uma ferramenta gratuita que está aí disponível. Então aproveitem isso. Ótima dica. Depois disso, né, tem os anúncios no Google Ads, que se usa bastante porque é um momento que o paciente ele está de fato procurando resolver o problema dele, a dor dele. Então, né, a gente usa muito o exemplo dor no marketing digital, mas no caso da área da saúde pode ser uma dor mesmo que ele esteja passando ali na hora e ele vai botar no Google e os primeiros que vão aparecer ali geralmente são os anúncios, né, profissionais que estão anunciando para estar ali. Então vale a pena testar e usar esse tipo de ferramenta, porque o investimento não é tão alto e traz um bom resultado, porque a pessoa ela tá de fato precisando daquilo naquele momento, tá? E aí depois disso tem as redes sociais, né, que é onde a gente trabalha essa questão do relacionamento,
que a gente se mostra mais presente na vida do paciente, ajudando com conteúdos. Aí a palavra-chave nas redes sociais ainda é o conteúdo, ofereça um conteúdo de qualidade que vá ajudar as pessoas, tá? E, se possível, fazer vídeos, fazer stories, que está se usando muito, porque tu cria um vínculo maior com o teu público, tu consegue antecipar muitas coisas ali, né? Então, acho que eu cobri, assim, por cima um resumo de tudo, né? Que tu pode estar usando aí. Sim. Pode, né, no primeiro momento assustar, assim, ter que fazer todo, né, um site e tal. Mas é que, às vezes, Exato. não precisa ser um site super, ultra, mega, né? Hoje em dia o site pode ser um site simples, bonito, né? Com algumas fotos do teu espaço, alguma coisa assim. Simplesmente para passar essa credibilidade, né? Exato. Claro que o ideal seria, né, trabalhar uma estratégia completa, integrada, mas o importante é começar. Exatamente. Tem que começar por algum lugar. Muito bom. Mas tem a questão que a gente escuta muito aqui, que perguntam também, é a questão dos conselhos, né? Da ética, na área da saúde, né? O que tu acha que é importante estar tomando cuidado, né? Sim. Porque eu acho que desde a universidade eles já passam, né? Essas regrinhas que não pode, daí limita que não pode nada, né? É realmente assim o que tu... Então, sim, com certeza existem restrições, aí vai depender de cada conselho, de cada profissão, é importante estar atento a isso. Eu vou falar em linhas gerais o que costuma ser proibido, assim, para os profissionais da área da saúde, que é oferecer conteúdo que classifique como uma consulta individualizada, né? Como se tu estivesse prestando uma consulta online, isso não é permitido. Então, se tu pensar que tu está só oferecendo conteúdos, informações que não classificam uma consulta individual, tá tudo ok. Outra coisa seria, geralmente, o antes e depois, né? Isso aí já teve muito... controvérsias a respeito desse assunto. Sim, até porque pode gerar, né, um sentimento de que todo mundo vai no consultório e vai sair daquele jeito. Exato, mas até em relação a esse sentido tá tudo evoluindo. Se não me engano, num conselho em algum estado do Brasil referente à odontologia já está sendo permitido, então o mercado ele também está se adaptando. Exato. Então tem alguns termos, algumas palavras que não podem ser usadas, que são muito sensacionalistas ou são muito comerciais, tá? Mas o que eu indico é que se informem com seus conselhos ou procurem profissionais, né, na área de marketing que já estejam sabendo dessas regras. Muito legal. O que eu gosto assim, de frisar, né, sobre isso, então, é que pelo que eu vi também, pelo que tu nos falou, eu acho que o mais importante é sempre ter um propósito, né, e junto com esse propósito, né, tá passando para as pessoas e só vai expandir aquele teu propósito, né, não tem nada assim de venda milagrosa ou, né, só vai expandir aquilo que Exatamente, é uma extensão do profissional, né, eu tenho certeza que vocês se especializam nas suas áreas, são orgulhosos do trabalho que vocês fazem, então por que não mostrar isso para as outras pessoas? Vocês vão estar, na verdade, ajudando mais pessoas, né? Exato. Não precisa ter vergonha ou medo. Eu acho que todo mundo passa por esse momento, né? Antes de que vão pensar de mim, né? Exato, mas pensa mais no teu propósito, como pessoa tu quer ajudar mais pessoas, tu quer ajudar o teu paciente, então que mal tem isso, né? Muito legal. O pessoal aqui da Rino Laboratório comentou muito bom auxílio, muito obrigada. Ai, que legal. A Adriana Ungaretti aqui deu um alô no Face. O pessoal aqui acenando, mandando um oi, muito bom. Isso aí. Tá bom, pessoal. Ele mandou aqui também, pessoal da Rino Laboratório. CFN proíbe as fotografias do antes e depois. Exato, Que o Confef age assim também. Não, com certeza. Acho que tem que ter algumas regras, né? Não dá pra ficar postando, né, tudo. Né? Mas o interessante é isso,
postando, né? Exato, O- e mesmo às vezes... Tu pode estar falando dos benefícios sem estar postando as fotos, né? Tu pode estar comentando. E tu mesmo pode criar as tuas regras também, Exato. que funcionem pra ti. Não precisa olhar pro que tá todo mundo fazendo. Faz aquilo que faz sentido pra ti, de uma maneira que tu acredite, né? Sim. Acho que isso que é o mais importante. Porque geralmente a gente fala olhando pros outros. Né? Ah, estão fazendo assim, não gosto. Mas então como que tu poderia fazer isso de uma maneira Sim, legal, sim. né? E eu acho que é importante que os conselhos atuem também, né? Pra algumas coisas nivelarem, né? Exato, porque o objetivo também é a valorização do profissional, a valorização da profissão, né? Então isso é importante nesse sentido, né? Para que não vire uma bagunça. Exato. Com certeza. Isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Por Quiseram enquanto, mandar não. alguma questão? Não? Por enquanto, não. São só acenando aqui, falando muito bom. Então tá, Ricardo. Muito obrigada. Não sei se você quer deixar teus contatos, se o pessoal quiserem saber um Sim. pouquinho mais do teu Primeiro trabalho. eu queria agradecer e parabenizar a Kinetec, porque vocês se empenham muito nessa questão, né, de divulgar o conhecimento, divulgar a informação com diversas pessoas, sempre trazendo novos convidados aqui. Então é uma ótima iniciativa. Obrigado por me trazerem aqui. E quem quiser ver mais do meu trabalho, acompanhar, eu tenho o site rickfeijal.com.br, no Instagram também, rickfeijal.com.br, e pode mandar dúvidas lá, pode entrar em contato, que eu estou à disposição. Bom, pessoal, então chegamos ao final. É interessante ver uma questão aqui, tá? O Rick se especializou a trabalhar no segmento profissionais da saúde, tá? Isso é interessante porque tem algumas regras, tem alguma maneira de se comunicar específica para este setor. Então, isto está diferenciando o trabalho dele e está dando, né, para os clientes deles também a possibilidade de confiar que o trabalho vai ser perfeito para o público deles, né? Encaixado, um vestido feito para o público dele. Porque a maneira de se comunicar no mercado digital é ampla, tá? Mas justamente na área da saúde existem algumas regras que é importante cuidar, né? Justamente, né? Regulamentadas, inclusive para os conselhos. E este é um exemplo daquelas coisas que a gente sempre falava, né? De criar um nicho, de se especializar, tá? É um exemplo muito interessante, né? Já falamos em outras lives destas questões, e o exemplo do Rick é muito bom para esta questão. Claro, ele não é um profissional da área da saúde, mas se especializou para prestar serviço para profissionais da área da saúde, né? Então, muito obrigado, Rick, por ter participado, né? Obrigado, Roberto, também. Acho que foi uma live muito interessante. Se vocês querem mais informações ou querem trocar uma ideia, uma conversa com o Rick, podem passar aqui os contatos de vocês. A gente vai colocar em contato com o Rick. Então, por hoje era isso. Agradecemos pela participação. Um bom almoço para todo mundo e um bom final de semana. Semana que vem é Sexta-feira Santa, então não teremos live. Voltaremos naquela seguinte com uma série nova de live bem interessante, mas isso anunciaremos até né, a semana que vai. Abriremos novamente as Pessoal do lives. esporte, da área do esporte, fiquem ligados. Exato. Obrigado então, pessoal. Bom almoço. Obrigada. Tchau.